Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial para o nosso encontro semanal da Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Presidente Prudente. Conhece a nossa igreja? Rua Bela, 161, Vila Ocidental. Externo aqui o convite a você que está aqui nesse vídeo, mas desconhece os trabalhos de nossa igreja sede. Participe aqui ou em uma de nossas congregações. Nosso pastor é o pastor Samuel Padilha de Siqueira e em nome do nosso presidente eu quero saudá-la pela alegria em prestigiar esse trabalho educativo, onde temos por finalidade subsidiar alunos e professores da nossa EBD. Hoje nós estudaremos a lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Antes de ler o texto áureo, você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que você seja informado a cada vídeo novo que adentrar esta plataforma. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, a fim de que todas elas tenham acesso aos conteúdos inseridos aqui. O texto áureo está em João capítulo 6, versículo 48, que diz: Eu sou o pão da vida. A verdade prática afirma que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 6, dos versículos 1 ao 14. Mas, para introduzir e dialogar o primeiro assunto com os meus irmãos, eu convido para esse ambiente pastor Fernando Rodrigues. Quero vos saudar com a paz do Senhor. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estarmos juntos, aprendendo aqui mais da Palavra de Deus sobre a ótica aí das lições bíblicas da Escola Dominical. Irmãos, nessa feita, como o pastor já falou, nós vamos estudar sobre Jesus, o pão da vida. E o primeiro tópico dessa lição, ele traz Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Dentro dessa perspectiva, nós temos um objetivo bem claro, que é instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. E este subitem diz a multiplicação de pães e peixes. A narrativa desse milagre tido ali e explicado está presente nos 4 evangelhos. E isso é importante para ressaltar a importância que essa narrativa, que essa história, que aquilo que traz para o nosso conhecimento. Se está dentro dos 4 evangelhos, é porque tem princípios fundamentais que são explicados. Veja que no capítulo 6, no versículo 1, diz que João começa a expressão, e depois disso. Essa frase se refere aos acontecimentos que seguiam as palavras de Jesus. Então, dirigidas aos judeus em Jerusalém durante a Páscoa, festa da Páscoa mencionada ali no capítulo 5. Dentro dessa perspectiva, a gente tem uma conjectura que o ajuntamento de pessoas em torno de Jesus estava levando num contexto social e cultural da época que o interesse puramente de satisfação pessoal. A grande multidão que seguia Jesus muitas vezes estava interessada em aquilo que o mestre estava fazendo de milagre, ou até mesmo na questão do sustento natural, como essa multiplicação. E isso despertou interesse em muitos. Mas aqui essa lição ela vai nos trazer muito claro aquilo que há uma pergunta: qual é o nosso interesse em Jesus? Qual é a nossa intencionalidade em seguir a Cristo? Será que dentro deste âmbito, dentro do âmbito religioso, eu quero somente uma religião, um encontro social em um determinado dia ou dias da semana? Ou eu quero verdadeiramente ter um relacionamento e um encontro com Ele de todos os meus dias?
Será que eu estou preocupado com Jesus só por aquilo que Ele pode me ofertar, me oferecer, abrir as portas? A profundidade dessa lição, ela vai nos refletir, né? Vai nos trazer a reflexão que muitas vezes nós queremos que o nosso mestre seja servo, que é onde que deveria ser o contrário. Nós servirmos porque Ele nos criou, Ele nos salvou, Ele nos remiu. O Senhor compreende as nossas necessidades humanas. Ele sabe daquilo que passamos, mas, como a lição passada falava em adoração, essa lição vai falar qual é a minha intenção em relação ao meu Mestre Jesus. Veja que o milagre da multiplicação dos pães e peixes, né, ficou notório que a multidão que seguia Jesus o seguia devido ao interesse. Longe de nós seja esse objetivo, mas que nós consigamos, né, adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, independente das circunstâncias e situações que nós vivemos. Pois bem, queridos, cá estou de volta para tecer ligeiras considerações do tópico de número 2 da aula de hoje. Jesus desafia a fé dos discípulos. Repito, Jesus desafia a fé dos discípulos. Jesus já desafiou a sua fé? Faça essa pergunta, obviamente retórica, mas construa ela para consigo ao longo da aula de hoje, porque, ao que parece, nesse texto, a fé de fato dos discípulos está sendo colocada à prova. O primeiro tema é, entre aspas, o autor recortar um dos textos e afirmar: Jesus subiu ao monte. A indagação geográfica é entender que monte é esse. É claro que em pesquisas aqui ou ali de determinados autores e teóricos, nós encontraremos informações relacionadas a esse tema, como o próprio autor elenca ao longo da descrição do item inicial. Contudo, o mais importante a ser exaurido desse primeiro momento é a afirmação de que ele sim subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Nós não iremos aqui destacar, até porque nos falta um know-how adequado para conseguir amparar informações afirmativas, seriam hipérboles ou, quando não, forças de expressões ou especulações ou uma figura de linguagem, por que não dizer? Mas eu opto então, conforme aborda o autor, para afirmar aos meus irmãos que, não obstante Jesus ter subido ao monte, sentado com seus discípulos, a partir daquela visão, daquele vislumbre, o Senhor vê um cenário adequado para pedagogicamente fornecer mais uma lição aos seus discípulos. E é óbvio que essa lição colidiria com as suas respectivas fé, porque os discípulos, em especial Filipe, é indagado: onde compraremos pão para que estes comam? É isso que o autor declara para nós na altura dos versos 5 e 6 do capítulo 6 do Evangelho conforme registra João. Jesus decide testar um dos seus discípulos quando ele indaga Filipe com essa pergunta. E todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Jesus não falava absolutamente nada de maneira aleatória. Primeiro, por ser o Cristo perfeito. Segundo, porque todas as suas exposições, todas as suas colocações, em todos os encontros e cenários nos quais os discípulos estavam integrados, Jesus tinha o interesse pedagógico de instruí-los, de educá-los, de amadurecê-los, em especial na fé, que é um elemento fulcral ao longo de toda a sua trajetória humana, ao longo do ministério terreno de Jesus. Esse é um elemento fundamental trabalhado na vida dos discípulos, não só no capítulo 6 de João, como sabido pelos meus irmãos em outros episódios
contidos na narrativa bíblica. Agora, no item 2, o autor fala sobre o desafio para os discípulos. E isto se consiste, quando lemos o texto, com especificidade na altura dos versos 7 até o versículo de número 10, o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. O local era afastado, nós estamos em um monte, a variedade panificadora não era como nos dias atuais, e por mais que estivessem em um ambiente urbano, ela não o seria. Ainda assim, em uma, digamos, situação desfavorável, o Senhor Jesus instiga os discípulos a refletirem, a pensarem onde poderemos adquirir, onde poderemos comprar, de que maneira conseguiremos saciar a fome desse povo. Essas são alegações, proposições feitas pelo próprio Cristo. Naquele local, diz o autor, não havia comida suficiente, isso era óbvio. O Senhor desafiava a fé dos discípulos, mas o seu intuito, como sempre, era promover, respectivamente, o seu crescimento espiritual. Por fim, a lição maiúscula desse texto é a lição da provisão. Os discípulos, ao descobrirem um menino, como registra o verso 9, que continha em seu alforje 5 pães e pequenos 2 peixes, tomara-os, dera graça, pegou-o das suas mãos ou o entregou nas mãos dos discípulos, realizando evidentemente o milagre da multiplicação. Esse texto que está na Bíblia, que consiste em uma das narrativas mais milagrosas do ministério de Jesus, que conseguira saciar milhares de homens sem contabilizar mulheres e crianças, e dando um resto de pelo menos 12 cestos cheios, que foram inclusive suficientes para subsidiar a fome dos próprios discípulos, dando a ideia de que, olha, tem um cesto que sobeja para cada um de vocês. Em uma das narrativas bíblicas, nós conseguimos nos deparar com esse dado. Percebam, os meus irmãos, que diante do milagre da multiplicação, a lição que pode ser extraída é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Quem sabe você que me ouve, me assiste, nos acompanha por meio dessa programação, esteja diante de um cenário, obviamente que não ipsis literis, como este, mas diante de um cenário difícil, no qual, quando de uma indagação parecida, você olha e diga, eu não tenho saída, não tem mecanismos suficientes para se tomar uma medida, eu não sei se o caminho é à esquerda ou à direita, eu não sei se devo seguir à frente, se devo voltar atrás, enfim, em situações como essas, em que nós percebemos que os problemas são complexos, que as nossas armas, as nossas ferramentas são pequenas, é aí que a mão do Deus Todo-Poderoso se manifesta e uma obra extraordinária se torna completa. E ele, ao manifestar o seu poder, revela a sua provisão para aqueles que acreditam nele. Então, querido irmão, irmã, creia, o nosso Deus é o Deus provedor, é o Deus da provisão. O tópico 3 vai trazer uma explicação que Jesus é o próprio pão que desceu do céu. Veja que a profundidade desse ensino da multiplicação, ele revela que num outro tempo os homens estavam muito interessados com aquilo que era físico e aquilo que Jesus poderia dar de satisfação pessoal nas suas necessidades corpóreas. Mas agora, Jesus, ele correlaciona aquilo que ele quer dar de verdade ao ser humano, que é a vida eterna, o pão que desceu do céu. Então, neste pão que ele desceu do céu, ele deixa muito claro a sua identidade divina. Ele deixa muito claro quando ele diz, eu sou, porque ele fala, eu sou o pão da vida, como está lá em João, capítulo 6, versículo 35, 48, 51. Eu sou a luz do mundo, em João 8, versículo 12, aí também João 9, versículo 5.
Ele também diz que ele é a porta das ovelhas, que está lá no capítulo 10, versículo 7 e 9. Ele também diz que ele é o bom pastor, é ele que cuida das suas ovelhas, como que está escrito lá em João capítulo 10, versículo 11 e 14. Através do sacrifício da cruz do Calvário, somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. O Senhor nos salvou. E também Ele é o caminho, a verdade e a vida, como está expresso lá em João capítulo 14, versículo 6. E também Ele diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós estamos empenhados, ou seja, ligados nele. E sem Ele não conseguimos viver. O que cabe a nós? Consumir esse pão da vida. O que cabe a nós é não procurar a Cristo por aquilo que Ele nos dá nessa vida material. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos abre portas, mas Ele é muito mais do que isso. O Senhor na nossa vida, além de ser provedor, é aquele que nos dá a capacidade de ir para o céu, adentrar a região celestial, ser salvo. Então, Ele é o próprio pão descido do céu, o pão que veio nos alimentar, nos dá a vida eterna. Veja que no dia seguinte do milagre da multiplicação, o próprio Senhor Jesus afirmou ser o alimento espiritual do ser humano. Ou seja, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, da toda palavra que Ele nos alimenta. Nós somos mais do que aquilo que vimos aqui na terra ou vivemos. Nós somos dependentes do Senhor Jesus. Nós somos seres naturais, mas vivendo experiências espirituais aqui na terra. Até o Senhor venha nos buscar. Pois bem, queridos, encerro a nossa aula de hoje com uma declaração. Não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem função fisiológica relevante, sim, porém efêmera, passageira. Aspiremos o alimento celestial que proporciona, que promove, que propicia uma vida abundante eternamente. Que eu e você tenhamos fome e sede do Deus Todo-Poderoso. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu espero que, querendo Deus, possamos nos ver no próximo programa. Deus te abençoe.